pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de 5 S's. Esse conteúdo, né, está inserido na disciplina de técnicas organizacionais do curso de administração e a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa metodologia. Aqui a gente tem uma imagenzinha, né, de uma bagunça geral e o personagem está aqui procurando, né? Ah, droga! Onde deixei aquele artigo que eu queria ler? Dentro da bagunça ele não vai encontrar nunca, né? Porque está aqui. E o artigo que ele queria ler é Como Organizar a Sua Bagunça. Então, ele precisa ler isso daqui para conseguir se achar nesse processo aqui. E os 5 S's é uma referência a essa imagem aqui que a gente está vendo. O que é os 5 S's, né? É um termo de origem japonesa, todas iniciadas com a letra S, então por isso que é 5 S's. Então a gente tem lá o Seiri, Seiton, Seizu, Seiketsu e Shitsuki. Na tradução para o português não deu para traduzir todas, então a gente colocou a palavra, continuou 5 S's, mas a gente colocou a palavrinha senso, né, na frente. Então ficou o senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza senso de padronização, higiene e saúde e o senso da disciplina ou a autodisciplina. Então, são todos esses itens que fazem parte do 5S. Aqui a gente colocou um modelinho de como que a Toyota, né, a Toyota empresa mundialmente conhecida na questão dos carros e de outros sistemas, né? Sistema de qualidade Toyota, então ela é uma referência no processo de gestão. Então a gente já viu em alguns conceitos, algumas teorias da administração, que a Toyota ela faz parte da nossa evolução administrativa, da gestão. Então, como que é utilizado, né? Aqui, ó, o SEIRI, que é o senso de utilização, de utilidade, separar os itens necessários dos desnecessários. Então, eles fazem esse processo. O Seiton é a questão da organização. Organizar tudo e deve ter um lugar apropriado. Então, quando a gente organiza, eu tenho que ter um local para alocar os meus produtos. Todos aqueles que foram separados que são úteis, eu tenho que deixar ele no local correto, né? Etiquetado, identificado. Então eu tenho que ter esse processo. O senso, que é o senso da limpeza, sempre deixar o local de trabalho limpo. Então, se a gente mantém o local limpo, você tem um ambiente mais agradável. O seiketsu, que é a padronização. Então, todos esses itens anteriores, eles têm que ter uma sequência, ele tem que seguir uma padronização. Desenvolver regras para repetir os resultados positivos. Então, eu tenho que sempre ter uma periodicidade para fazer esse senso de utilização, de organização, de limpeza. Então, a gente cria uma rotina, né? A padronização aqui é a rotina. E o shitsuki, que é a disciplina, manter consciência e avaliar para melhoria contínua. Então, a gente tem que ter esse autocontrole para conseguir sempre realizar esse processo, tá? Lá na Toyota, a gente pôs as referências aqui, quem quiser olhar, eles utilizam essa ferramenta. Aí, como que surgiu o 5S, né? Por que chama 5S e como surgiu? Surgiu após a Segunda Guerra Mundial no Japão, né? Eles precisavam se reerguer, porque acabou a guerra, mas ficou tudo destruído. Então, para combater a sujeira, a desorganização e o desperdício nas fábricas, eles tiveram que recomeçar, recomeçando do zero. Então, como que eles iam começar esse processo? Primeiro, eles tiveram que ver o que era útil e o que não era, fazer a limpeza, organizar tudo novamente. Então, no início, né, eles começaram fazendo somente os 3 primeiros S's. Então, a gente tem aqui, ó, no início fizeram só os 3 primeiros S's, que é o de utilização, organização e limpeza.
E aí depois, como eles viram que deram certo e dava para ter uma continuidade, criaram a questão da padronização e da autodisciplina, de manter isso tudo em ordem, né? Depois a gente vai ver mais para frente que tem, hoje em dia tem o 8S, o 10S, o 12S, então a gente tem alguns outros S's a mais aí. No Brasil foi lançado em 91, olha quanto tempo demorou para chegar essa metodologia aqui no Brasil, né? Pela Fundação Cristiano Ottoni. Então a gente sempre demora um tempinho para conhecer as coisas boas e importantes, né? Aí, baseado no sistema de qualidade total, os 5S surgiram também. Além dos 5S, né? Tem duas outras metodologias nos outros países. Então, tem na Espanha a teoria da escoba, que a escoba é a vassoura. Então, ela tem o mesmo princípio de limpeza e organização igual ao 5S. E na Inglaterra, o housekeeping, que a gente vai ver depois um pouquinho, ele também tem essa questão da limpeza, da padronização, mas aí tem alguns outros itens que não contemplam. Atualmente o 5S também está associado às empresas à sustentabilidade e aos 4 R's, o reciclar, reutilizar. Então a gente tem essa associação, como tem um senso de organização e padronização, a gente consegue inserir a sustentabilidade nesse quesito. Então aqui a gente tem os 5 S's, então a gente tem o senso da utilização, da organização, da limpeza, da padronização, da disciplina e aí volta para a utilidade. Então pode ver que é um ciclo, né? Então a gente sempre vai ter a utilização, vou ver se é útil ou não, a organização, a limpeza, vou padronizar, criar regras para isso e tem que ter a autodisciplina para manter isso aqui circulando. Não adianta fazer uma vez só. A gente tem que fazer constantemente para melhoria contínua. Aí vamos ver cada senso, né? Qual é o significado, para que serve, como que a gente pode utilizar. O SEIRI é o senso de utilização. Então, o que eu tenho que fazer nesse senso de utilização? Eu vou identificar o que é útil, o que é necessário e o que não é necessário, que é inútil, que não tem necessidade, né? Então, como que eu faço isso? Eu vou identificar materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios, documentos, né? Papelada, informações e dados no ambiente classificados em categorias. O que é útil e o que não é. Então, por exemplo, vou aplicar os 5S na minha casa. Posso aplicar? Posso. Então, eu vou organizar o quarto das minhas crianças. Tenho 2 filhos, então eu vou organizar o quarto deles. Junto as crianças e falo, o que vocês brincam? Brinca com esse? Não. Não brinca? Então, se não está quebrado, faz doação. Se está quebrado, joga fora. Então, não sei se vocês já viram um pouquinho, já assistiram aquele programa da GNT, tem um programa Santa Ajuda, e ele aplica os 5S na casa das pessoas. Então ela faz toda essa organização, setoriza, então ela e aí tem que criar uma disciplina quanto a isso. Nesse primeiro passo, eu vou separar o que é útil e o que não é. Então, vou classificar o que é desnecessário. Se esse desnecessário eu posso jogar fora, eu tenho que armazenar em outro local, posso descartar ou posso doar. Então, a gente tem que fazer essa classificação também. Então, primeiro eu separo o que é útil e o que não é. E o que não é, eu tenho que guardar em outro lugar, eu posso doar ou tenho que jogar fora. Então, a gente consegue fazer essa classificação. Então, primeiro passo, fazer essa organização. Quais são os resultados e benefícios desse senso de utilização, né? Libera espaço físico, porque a gente consegue ter uma visão maior do que é necessário, que não é quando a gente para ver se é útil ou não, a gente consegue ter essa visão, né? Vai melhorar a minha produtividade, então, quando a gente tem uma questão
os itens mais à vista, uma organização a mais, eu consigo melhorar a minha produtividade. Eu não preciso perder tempo para ficar procurando alguma coisa para conseguir executar a minha atividade. Diminui o custo com manutenção, porque se você já viu que aquele equipamento não está funcionando, está quebrado, você não vai ficar perdendo tempo com aquele equipamento, né? Então a gente consegue ter uma visão melhor. Economia com reutilização de recursos, então eu consigo, se eu tenho tudo, né, já o que é útil, o que não é, eu vou conseguir reutilizar algumas coisas. Aquilo que é desnecessário, ó, dá para utilizar em outro local, então eu consigo ter essa autonomia. E melhora o ambiente de trabalho. Quando a gente tem um ambiente organizado e limpo, né, com suas coisas úteis à vista, fica mais fácil a gente trabalhar. É fundamental desenvolver uma cultura nas pessoas de adquirir somente o que é necessário e o que não pode ser emprestado de outra pessoa ou unidade. Então, isso é um conceito que a gente tem que levar não só na empresa, mas para a vida, né? Às vezes a gente ganha um dinheirinho, compra um monte de roupa, por exemplo, e não usa nenhuma. Das 10 que a gente comprou, usa uma. Então, será que tinha necessidade de fazer essa compra? Né? Então, a gente pode começar antes de adquirir o bem, a gente pode pensar um pouquinho nesse senso aqui de utilização. Vai ser útil? Se não vai ser útil, eu vou usar uma vez na vida. Será que vale a pena eu comprar? Eu posso emprestar, alugar de algum lugar? Então, às vezes, a gente tem que ter essa visão, né? Ó, aí tem umas regrinhas de ouro, né? Está em dúvida se é necessário? Então não é. Se você tem dúvida se vai ser útil ou não, se vai ser necessário ou não, então ele não vai ser útil. É isso que eu estou falando. Vocês vão desperdiçar dinheiro, tempo. Então a gente tem que ter essa visão, né? Ó, guardar coisas desnecessárias custam dinheiro, tempo e espaço. Então a gente tem que pensar bem quando a gente fala de guardar algo que você acha que um dia vai ser útil, tá? Então, esse é o primeiro senso da utilização. Aí nós temos o segundo S, né? O S do Seiton, senso de organização. Então, organizar é definir locais apropriados e critérios para utilização e guarda das coisas de modo a facilitar o seu uso e manuseio. Então, como que eu vou, né, criar critérios para organizar o que eu achei que era útil, né? Já fiz lá a separação do que é útil, o que não é, e o que não é tinha algumas coisas que são fora de lugar. Agora eu vou organizar isso, né? O ideal é que a gente tenha um arranjo físico, um layout adequado, né? Então, eu vou dar o exemplo do quarto das crianças. Então, tá cheio de brinquedo. Como que eu vou organizar isso? Então eu vou comprei caixas plásticas e aí cada caixa eu coloquei uma caixa só de carrinho, uma caixa só de boneco, outra caixa só de aqueles bloquinhos de encaixe. E aí identifiquei bonecos, carros. Como eu tenho uma criança já alfabetizada e a outra ainda não, então eu coloquei a imagem de um carrinho e embaixo escrevi carros. A outra eu coloquei a imagem dos bloquinhos de montar, escrevi blocos. Então fica fácil para o que já sabe ler, identificar, e o outro que não sabe, mas pelo desenho ele consegue identificar. Isso é uma organização. Então a gente consegue criar um padrão, né? Criar uma organização de organizar os materiais. Isso pode ser feito em casa, pode ser feito na empresa. Na empresa, a gente vai separar os documentos, né? Colocar em pastas, identificar as pastas. Ó, é muito importante, né? Aqui eu estou falando que é importante a gente ter um arranjo físico. Então, eu coloquei nas caixas, eu tenho um armário grande, então eu coloco no armário. Então, um alinhado ao outro. É importante, se eu não tivesse armário, eu ia pôr uma prateleira. Então, é importante a gente ter um local ideal para conseguir fazer isso, né? Às vezes a gente precisa montar alguma outra estrutura para conseguir organizar, mas não precisa ser tão exagerado. Não preciso comprar algo novo. Eu posso montar. Hoje em dia tem caixas que são empilháveis, então eu posso montar uma torre de caixas.
a gente consegue organizar de uma maneira bacana. É importante gerar mecanismos de identificação visual, que é o que eu falei, etiquetar, né? Identificação e localização dos recursos necessários para a execução da atividade. Então, esse é o senso de organizar. Separei, agora estou organizando. E tem que ser de uma forma que eu consiga achar depois. Não adianta eu organizar de uma maneira que eu não vou conseguir identificar depois. Continuando, como que a gente consegue implementar, né, o senso da organização, que é o segundo S? Eu tenho que reorganizar minha área de trabalho, vou verificar o que é mais que eu uso com mais frequência, vou deixar ele mais fácil, mais à mão, né? Vou classificar os objetos por nome, aí vocês têm que identificar qual que é a melhor maneira. Vou classificar por nome, por ordem alfabética, por data, depende do que você está organizando. Vamos supor, que nem eu falei, brinquedo eu consigo organizar por categoria, né? Então eu organizei tudo que é carro, tudo que é boneco. Agora, se é um documento, né? Como que eu vou organizar? Pode ser por categoria e por data, né? Então, conta de água e luz. Então, uma pasta para conta de água e vou colocar por data, por mês. Conta de luz, por mês. Agora, se é um documento que a gente recebe todo mês, um memorando da empresa, então eu posso organizar só por data. Prontuário de funcionário, eu vou colocar em ordem alfabética, né? Então, depende do que é o material que a gente precisa organizar, eu vou ter uma classificação quanto a isso. Utilizar etiquetas para identificação, né? Que é importante, estou organizando, mas se eu não identificar, vou ter que ficar procurando do mesmo jeito, vou perder tempo do mesmo jeito. Utilizar quadros de aviso como fonte de informação. Então, dependendo do que você organizou do setor, você pode montar um cartaz, um quadrinho e falar, olha, aqui nesse local tem isso, isso, isso. Na escola que eu trabalhava, na parte administrativa, a gente colocava, tinha 4 armários. Aí na porta do armário eu já colocava, não precisava abrir o armário para ver se a pasta estava naquele armário. A gente colocava uma folhinha na frente do armário e falava, aqui tem a pasta sobre isso, 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 isso. Ah, conta de água, de luz, não sei o que, memorandos e tal lá. Então já sabia, não precisava abrir o armário. Primeira coisa, já identificava o que tinha dentro, depois eu abria e pegava o que era necessário. Isso é uma forma de informação. E efetuar a gestão visual dos locais. Quando a gente tem um local organizado, é mais gostoso da gente conseguir trabalhar e produzir mais. Os resultados desse censo, né? Quais são os ganhos? Melhoria do bem-estar e conforto. Quando a gente vê que está organizado, a gente sente uma satisfação, que está tudo no seu devido lugar. Melhora a imagem da empresa, porque daí a empresa consegue perceber que ela é uma empresa organizada, né? Aumenta a produtividade, reduz o desperdício de tempo, porque melhorou o layout, você não perde tempo procurando alguma coisa. Redução de acidentes de trabalho, que dependendo do departamento, se você consegue organizar as coisas, diminui os impactos de acidentes de trabalho. Diminui o risco de perdas, né? Ou extravios, porque está organizado, então você sabe o destino que está dando. E diminui conflitos. Ah, quem tirou de onde eu deixei? Ah, ninguém mexe na minha bagunça. Eu me encontro na minha bagunça. Isso não existe. Eu me encontro na minha bagunça. Isso não existe. A gente tem que ter organização, tá? Porque se tá bagunçado, não tem como você se encontrar, né? A gente viu lá na imagem do slide lá que ele estava procurando o manual, mas ele não vai achar. Mesmo que ele fale que ele pode até se encontrar na bagunça, mas vai demorar um certo tempo. Então é bom ter tudo organizado. As regrinhas de ouro, né? O que é mais usado deve ficar mais perto do local de trabalho. E o que é menos usado, mais longe. É aquilo que eu falei, tem que ter à mão, né, o que é mais utilizado. Organize o ambiente computacional. Não adianta a gente fazer só isso com coisas físicas, mas os arquivos que a gente tem no computador também. É importante a gente ter essa organização, criar pastas, subpastas, por categoria. Tem gente que deixa todos os arquivos na área de trabalho, nem cabe mais
na tela do computador. É importante a gente ter essa organização. Hoje em dia também dá para fazer isso no celular. A gente tem tantos aplicativos, né, que a gente pode organizar isso também. O meu esposo ele tem organizado, ele tem um monte de aplicativo no celular, então ele tem organizado lá uma pastinha só para jogos, então todos os jogos estão dentro de uma pastinha. Na outra, aplicativos relacionados a carro, né? Então, o Waze, sistemas de GPS, tá tudo numa outra pastinha. Então ele tem essa banco, tem outra pastinha, então ele tem uma certa organização quanto a isso, porque tem muitos aplicativos. É interessante também, tá? E não esqueça de melhorar das melhores práticas para layout. Então é importante melhorar as práticas para o layout também. Aí nós temos o terceiro senso, que é o senso da limpeza, né? A limpeza começa com a eliminação da sujeira, então é limpar mesmo, né? Vou faxinar, fazer a faxina, né? Deve ser aplicado em todos os ambientes, parede, armário, teto, dependendo, a gente pode pintar, né, aquele local para melhorar. Está muito sujo, está com infiltração na parede, então já resolver esse problema e deixar o mais limpo possível. Não adianta você só limpar, vai colocar lá e vai mofar todos os documentos, o material. Então é importante a gente ter essa organização. Esse centro também deve buscar identificar e eliminar as causas da sujeira. É isso que eu estou falando. Mofo na parede, né? Então a gente tem que tentar sempre eliminar esses itens para que a limpeza seja completa. Essa limpeza ela deve ser uma tarefa presente na rotina. Então a limpeza tem que fazer parte de forma sistemática, ela tem que ser feita constantemente, tá? Então esse item aqui, ó, é essencial. Ela tem que ser feita, tem que fazer parte da rotina do departamento, seja pela própria pessoa fazendo a limpeza do seu local de trabalho ou criando uma rotina para que as pessoas que são da área da limpeza façam esse tipo de trabalho. Mas tem que ter uma rotina quanto a isso, uma constância, né? Quais são os resultados, né, disso? Melhora o bem-estar e o conforto das pessoas, melhoria na imagem de empresas, aumento da produtividade, melhora a saúde das pessoas, né? Porque ambiente que tem muita poeira ou mofo pode prejudicar a saúde de alguns funcionários. E diminui as faltas ao trabalho, o absenteísmo que a gente fala. Um ambiente mais limpo, a gente tem uma certa motivação para trabalhar, né? Mais importante do que limpar é não sujar. Então a gente tem que ter essa limpar dá trabalho, beleza, então vamos não sujar, né? Uma regrinha básica que a gente tem que levar tanto no ambiente de trabalho, quanto na escola, quanto na nossa casa. Aí nós temos o quarto senso, que é a padronização e higiene. Ele também é conhecido, a gente conhece como padronização e higiene, tá? Como a gente falou, quando começou os 5S, eles aplicaram os 3 primeiros S's. Mas depois, foi passando o tempo, eles tiveram inúmeros problemas de saúde pública, né? Às vezes, com outras doenças que foram surgindo. Então, eles criaram o senso da padronização para ser mais abrangente e explicar em relação ao objetivo dessa etapa. Então, criar a padronização de utilização, organização e limpeza, essa padronização de criar essa rotina foi melhorando também a saúde das pessoas, né? Porque estava numa constante a questão de organizar e limpar os locais. Então, isso criou o quarto senso, que é o senso da padronização. Então, os 5S não pode depender da boa vontade das pessoas. Ele é uma forma de trabalhar e por isso precisa ser padronizado. Então não adianta a gente só fazer as 3 etapas e pronto, acabou. Então eu tenho que manter um padrão. Então quais são os benefícios disso, né? Eu só consigo padronizar aquilo que é necessário para garantir o resultado final.
Então, eu só vou conseguir padronizar o que é útil mesmo, né? É importante relacionar as ações à saúde e segurança do trabalho, seja ela física ou mental, que é esse segundo item. E é importante associar essa padronização às normas de qualidade e segurança no trabalho. Essa padronização diminui o estresse, porque você já sabe onde está, o que precisa fazer, diminui o tempo de busca, melhora o uso dos recursos, evitando desperdícios, aumenta a produtividade, como os outros também, facilita a integração e realocação dos colaboradores, porque você já sabe como funciona o processo, então facilita isso, e cria uma base para a prática de melhoria contínua. Então, é importante essa padronização dos 3 censos anteriores. Aí nós temos o quinto censo, que é o da disciplina, né? Se eu já separei o que é útil e o que não é, já organizei o que é útil e os que são menos, que estavam desnecessários, mas consegui organizar em outro local. Fiz a limpeza geral desse ambiente e para conseguir organizar. Criei uma rotina, uma padronização para conseguir deixar em ordem esses censos de utilização, organização e limpeza. Como é que aí tudo isso tem que ter uma disciplina, né? Eu tenho que ter uma ordem, eu tenho que conseguir manter isso. Dentro da padronização, vou ter que criar o hábito, né? Colocar uma periodicidade para que isso sempre ocorra, né? Então, a gente tem aqui, talvez possa se resumir este censo pela expressão: não se esqueça, tirou, guardou, abriu, fechou, emprestou, devolveu, acabou, repor, estragou, consertou, saiu, voltou. Então, a gente tem a disciplina, né, a ordem, né, para as coisas conseguirem se manter. A autodisciplina é desenvolver o hábito de observar e seguir normas, regras e procedimentos, que é o item que a gente fez no censo anterior, que é a padronização. Mas não por pura obediência, mas por consciência, tá? Respeito a si próprio e aos outros. Então, a gente tem que ter essa disciplina. Não estou fazendo porque estão me mandando, estou fazendo porque será necessário, será útil para as pessoas. Este censo ele é mais difícil de ser implementado porque envolve um comportamento, né? A gente não está falando, tem que fazer tal coisa. A gente está falando de um comportamento, de ter a disciplina. Então, ele é mais complicado. A gente tem que ir trabalhando, dentro da padronização, da criação da rotina, a pessoa tem que insistir, né? Vamos, por exemplo, a pessoa vai começar a fazer academia. Se ela não tiver a disciplina de sempre marcar um horário e ir nessa atividade, ela não vai conseguir fazer os exercícios necessários, não vai conseguir emagrecer, que o objetivo geralmente é emagrecer. Não vai conseguir. Então, ela tem que criar a rotina, tem que criar a disciplina. Mesmo que está cansado, mesmo que está com algum problema, tem que ir naquele horário que foi agendado, para conseguir criar esse hábito da autodisciplina, né? Este sentimento de resistência a mudanças, quer que seja por medo, comodismo ou interesse, torna-se difícil mudar a cultura da empresa. Então, é importante a gente ter criar o hábito da disciplina para conseguir manter em ordem os demais S's. Quais são os benefícios, né? É importante transformar os 5S em um modo de vida. Então, os 5S é um modo de vida. Manter a ordem, tudo que leva à melhoria do local de trabalho. É importante a gente oferecer treinamento para ajudar a manter a disciplina, né? Às vezes as pessoas querem ser organizadas, mas não sabem por onde que começa. Então, se a gente ensinar, fica bacana. E criar uma rotina para manter a autodisciplina, reduzindo o tempo para a execução das atividades. Então, esses são os benefícios do 5S. Aqui a gente tem, né, os 5S, é uma tabelinha para a gente conseguir entender como que funciona. Então, o SEIRI, que é utilização ou descarte, é útil, é inútil. Se é inútil, descarte ou conserta ou doa. Arrumar, organizar, o SEITON, é fácil de encontrar?
Se não é, então arrume e mantenha cada coisa em seu lugar. O senso de limpar está sujo? Sim, então limpe e procure não sujar. Padronização, tem um padrão, tem uma regra? Então, se tem, vai seguir a regra. Se não tem, vai fazer uma regra para ter. E o manter a disciplina. O padrão é respeitado? Sim. Então faça auditorias para manter, que é dentro da empresa. Sempre faça uma reflexão para ver se está sendo feito ou não. Então é esse ciclo que a gente consegue manter os 5 S's. Aí eu falei para vocês lá atrás que a gente tinha, além dos 5 S, tem o 8 S e os 10 S, né? Quais são os S a mais? O 6º S é o Shikari e Aro, que é a determinação e união. Esses já são mais comportamentais, né? Não tem que colocar algo na prática, mão na massa, mas são mais comportamento. O 7º, que é o Shido, que é o aprendizado e o treinamento constante. O 8º, que é o Setsuyaku, que é a economia e combate ao desperdício, está ligado à sustentabilidade. Aí nós temos mais 2 sensos, que é o 9º, que é o Shisei-hiri, que é os princípios morais e éticos, e o 10º, que é o Sekinin Shakai, que é a responsabilidade social. Então, são alguns outros comportamentos, algumas outras atitudes que empresas possuem, que aí eles vão acrescentando na padronização dos 5 S's, ok? E é isso, pessoal. Aqui é o projeto que faz parte da escola que a gente está trabalhando, e aí nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso.